vou fazer com o Alex. Ele vai começar a responder e a gente vai bater um papo sobre essas perguntas, o que a gente acha, né? Sim. Porque eu acho que muita coisa é falada sobre a quiropraxia. Não sei se você concorda, Alex. Muita gente chega com muito medo da quiropraxia no consultório. Sim. Muita gente. Né? E até pacientes nossos indicam para outras pessoas e falam: você tá maluco, eu tenho medo disso. Eu ouço muito isso. Eu também, o tempo todo. Ai, queria muito que fulano viesse, mas ele morre de medo. Sim, Né? Eu escuto isso o tempo todo. E eu falo muito assim, a dor vai tirar o medo dessa pessoa. Não tenta convencer, tudo, porque acaba que, de repente, a pessoa vai ter até uma experiência ruim pelo medo que ela tem enorme, né? Normalmente, a gente consegue quebrar esse medo dentro do consultório. Mas acho que a dor é o principal fator para a pessoa perder o medo. Com certeza. Né? Então vamos começar. Galera aqui do Instituto, vai lá pro Físio Carla Veiga, que aqui vocês não estão vendo o Alex, tá? Lá a gente está conversando mesmo, aparecendo os dois batendo papo. Então vamos lá, Alex. Primeira pergunta. O que exatamente um quiropraxista faz? É só instalar a coluna? De jeito nenhum. Assim, a consulta começa primeiro com uma boa avaliação, né? Uma boa avaliação, ela vai ser o carro-chefe, o marco para um bom atendimento. Então, a gente vai conversar com o paciente, entender quais são as suas queixas. Se tiver exame, uma boa leitura de um exame também é bastante importante, né? Exato. A postura dele, ver o que está desalinhado, o que está desajustado, o que precisa ser trabalhado, né? Que o paciente precisa entender que ele não é só uma dor na coluna, na lombar ou uma dor cervical. Ele é um conjunto, né? Então, outro dia eu estava falando até no Instagram sobre lesões primárias e lesões secundárias, né? Então, muitas das vezes, a sua dor na coluna lombar, aquela dorzinha que dá ali na lombar, ela está vindo diretamente de uma dor no joelho, ou um problema no joelho ou no tornozelo, né? Sim. Então, não adianta mexer na lombar se eu não ajustar esse joelho e ver o que está acontecendo com o seu tornozelo. Então, e às vezes até o contrário, né? As pessoas vêm com uma dor no joelho que a gente vê que é lá da lombar, lá do quadril, né? E a pessoa achando que tem um problema. E às vezes até tem outra. Quando faz um exame, dá um problema e não é daquela dor o problema. Sim, o problema não está relacionando, né? Ah, tem uma artrose ali. Beleza, mas a sua dor não é dessa artrose. A parte de um lugar e reflete em outro. Eu costumo muito falar, também que você falou de exame, é uma boa a gente falar. Sim. E a gente não precisa de exame nenhum para começar a tratar esse paciente, né? É bom para elucidar algumas coisas, né, no longo do trajeto, mas a gente não precisa de nenhum exame para começar a tratar, né? E até muitas vezes as pessoas, elas ficam com aquele estigma, né, de eu tenho uma hérnia de disco, porque saiu na minha ressonância. E quantas vezes a gente vê que a dor não é da hérnia, né? Muscular, né? Ou neurológica. E sempre é bom salientar que a sessão de quiropraxia ela não é só chegar e dar o ajuste, que é o famoso estalo que todo mundo quer. Né? Existem outras técnicas que são feitas antes do ajuste, né? Que é o estalo. Eu não sei você, mas para mim o estalo, né, é a última coisa quando eu já limpei tudo. Sim. Né? Quando eu já eliminei tudo que eu precisava. Tem a liberação bifacial que é necessária, tem agulhamento a seco, tem a técnica de Hammer, que é o martelinho, né? Tem mobilização neural, quando a pessoa tem aquela dormência, tem aquela parestesia em membros superiores. Tem uma gama de técnicas que é usada de acordo com a necessidade de cada um, antes para depois vir sim para o ajuste, né? Exato. A quiropraxia ela trabalha disfunção neuromúsculo-esquelética, ou seja, vamos ver o que está acontecendo com a parte neurológica, vamos ver o que está acontecendo com a parte muscular e, por último, a parte esquelética, que é o ajuste. Eu já escutei muito também pessoas que vêm de outros quiros, né? E é uma coisa também interessante da gente falar, né, gente? Eu e o Alex, nós somos fisioterapeutas quiropraxistas. O que isso significa? A gente fez uma faculdade de fisioterapia e depois a gente fez uma pós-graduação, ou seja, são os anos da faculdade. O meu foram 4. O seu foi 4, Alex? Foram 4. 4 anos de faculdade e mais 2 anos de pós-graduação para a gente ser quiropraxista hoje, tá? E aí, o que a gente escuta muito? Eu acredito que o Alex também. Nossa, quando eu fui no outro, só me instalou e mandou embora. Sim. Foi 15 minutos.
Ou então, tipo, meia hora conversando e 10 minutos instalando e mandando embora. Normalmente, né, pelo que a gente vê, que a gente enxerga, são os quiropraxistas de faculdade que fazem isso, que eles fazem só a faculdade de quiropraxia, né? Sim. Que hoje também é importante falar, é meio polêmico, mas acho que é importante falar, Alex, que as pessoas também não sabem. Eles não têm um conselho regulador. Sim, com certeza, né? Não segue as normas que nós, fisioterapeutas, temos que seguir. A gente tem um conselho que regulamenta a nossa profissão, né? Tanto quanto físio e quiropraxista, né? Especialista na quiropraxia. Então, assim, eu vejo muito essa diferença. Hoje eles estão começando a fazer um pouco de liberação miofascial, tudo entrando até na área da fisioterapia, mas isso aí é outra discussão. Mas eu só acho que tem que esclarecer isso, porque as pessoas acham que são todos iguais, e não são. É uma faculdade que nos preparou para tratar patologia, né? E eu acho que é legal também, porque a pessoa chega no nosso consultório, às vezes, acontece muito comigo. Eu começo a tratar a coluna, porque normalmente as pessoas vêm para tratar a coluna com a gente hoje em dia, né? A gente está se tornando referência em coluna. E aí, Carla, você trata também o ombro? Você trata também o joelho? Ai, mas meu pé tá com não sei o quê. Nós somos fisioterapeutas, então a gente consegue tratar você da cabeça aos pés. Né? Dá um ajuste, né? Não, e às vezes assim, a pessoa tá ali com uma bursite, uma tendinite no ombro. A gente vê que a falta de espaço, né? O ombro tá anteriorizado, a gente consegue abordando isso também e a pessoa sair dali. Técnicas da quiropraxia, né? Dá um entendimento mais completo. E a gente junta com a fisioterapia, que já é a nossa bagagem anterior. Com certeza. Então, gente, quiropraxia não é só estalar. A gente faz muita coisa antes do estalo, tá? Que vai deixar até esse momento do estalo mais suave, não dói, né? Bem tranquilo. Tanto que as pessoas que vão com um pouco de medo falam assim, nossa, é muito tranquilo. E voltam, né? Pois é. Tá, vamos para a segunda pergunta. A gente já respondeu. Como é a consulta de quiropraxia? Acabou entrando, né? E, gente, isso que o Alex falou de avaliação, tudo. Eu fiz até um meme outro dia, né? Que o Alex recebeu a pergunta e me passou que a pessoa entrou em contato pelo WhatsApp com ele, né? E falou que era um absurdo, que a gente sempre queria cobrar avaliação para começar, porque ele já tinha ido em outro lugar e ele sabia o que ele tinha. Como é que a gente vai saber o que a pessoa tem, né? Então, assim, antes de tudo, eu preciso te conhecer, né? Conforme a gente vai tendo mais prática, vai ficando mais dinâmica a nossa avaliação, vai ficando mais rápida, assim, porque são anos de prática, mas a gente precisa. Tem uma coisa importante, é que a gente até já conversou isso em outras vezes, que muitas das vezes a dor na lombar, mas o problema está no quadril, né? Então, se você não... vou mexer na lombar, mas se eu não ajustar o quadril, ver o que está acontecendo com esse quadril, eu não vou conseguir um bom resultado. Então, antes de chegar para mim, a dor na lombar, nós não somos técnicos, né? Não somos repetidores. Estamos ali para poder avaliar como profissional e ver o que realmente tem que ser feito. Então, muitas das vezes, se eu não trabalhar o quadril junto com a lombar, não vai dar. E outra, o paciente não sabe diferenciar lombar, quadril, sacro, né? Então, normalmente eles chegam pra gente falando de dor lombar. Sim. Né? E quando a gente vai ver, o problema nem é lombar. Pois né? é. Então, assim, a gente precisa avaliar antes de tudo, gente. Sim, precisa. Não tem como entrar na consulta só. Tanto que, assim, até pacientes que eu já venho acompanhando ou que já são antigos, eu sempre sento ali na mesinha aí, como é que tá hoje, como é que foi a semana, o que você sentiu. Eu preciso saber até como os ajustes, tudo que eu tô fazendo, tá repercutindo na semana dele para poder continuar o tratamento ou modificar alguma coisa, né? Que a gente também recalcula a rota. Com certeza. Então a gente precisa. Eu falo, é uma avaliação inicial, mas toda sessão eu reavalio. Com certeza, eu também faço isso. Aquilo não é receita de bolo. Não. Normalmente, assim, as coisas funcionam para 95% das pessoas muito parecido, né? Sim. Mas algumas pessoas não respondem igual, né? Aquilo ali, e a gente vai recalculando e a gente tá para isso mesmo. Né? Vamos lá.
Quiropraxia é só para dor nas costas ou pode ajudar em outros problemas? Em todos os problemas. Né? Como você já tinha falado anteriormente, a gente trata ombro, trata joelho, trata articulação, trata a parte neurológica, né? A quiropraxia não é só para a coluna vertebral. Uhum. E às vezes também as pessoas não sabem, mas, por exemplo, muita dor de cabeça, cervical. A pessoa não imagina. Aí começa aquela saga de achar que tem enxaqueca, de começar a ir no neuro, né? E fica naquela vai e vem de médico. A chamada E, personal, né? às vezes uma C2 desalinhada ali, a gente sabe que já dá aquela dorzinha de cabeça, muita tensão em trapézio, né? Com certeza. Então. Aí formos nódulos musculares que nós temos que tirar, né? Gente, a gente tira os nódulos, usa as técnicas que a gente tem, crochetagem, dry needling, né? Às vezes dor no peito, eu já fiz vídeos sobre isso e surge bastante dúvida, né? Sim. Dor no peito, que às vezes é uma torácica ali desalinhada. Partando, né? O que eu falo, vai pra emergência. Não deu nada, vem procurar a gente. Sim. Porque muita dor no peito, realmente, a inflamação das articulações aqui costocondrais, que vem lá do desalinhamento da torácica. Sim. Então, assim, tem muita dor referida, dor na virilha, pode ser lombar. Sim. Então, a pessoa, às vezes, claro, vai pensar numa coisa pior, né, pelas regiões, mas, assim, tem um meme que mostra, né, a coluna, se você tirar a coluna, nada mais sustenta, né? A única coisa que a gente não pode tirar, assim, porque tudo se segura na coluna, né, vamos dizer assim. Já peguei então, cheio de nódulos na escápula, sentindo no peito. Passou na hora. Às vezes nódulo aqui na parte de costela, lateral. Mulher que amamenta, tem acontecido de parecer muita mulher que está amamentando, com dor assim embaixo da axila, puxando para o peito, por conta da posição que fica mesmo, né? Então, assim, são dores que às vezes a pessoa acha que está com um problema maior e não é. Junta o muscular com o desalinhamento da coluna, que ali pega as costelas também, né? Sim, com certeza. Show. Quais condições a quiropraxia trata melhor? Hérnia de disco, escoliose, dor ciática? Sim, a hérnia de disco e a dor ciática, né? A escoliose em si, dependendo da idade, da formação dela, a gente vai conseguir aliviar a dor, vai conseguir melhorar um pouco, mas deixar a coluna reta, como às vezes aparece muito no Instagram, aí é mito. Né? Gente, tem uns vídeos, as pessoas perguntam muito isso. Carla, aquele vídeo, não sei o quê. Eu falo, gente, não dá pra fazer isso não. Depois que a gente já passou de uma certa idade, normalmente é só adolescência, tá? Até se vocês têm filho adolescente que tá vendo a coluna fazendo um S ou um C, procure, né, tratamento para escoliose. Lá no Instituto hoje a gente tem a Andresa, que é só de escoliose, que são exercícios específicos. Sim. Depois de adulto, a gente consegue, assim, amenizar a aparência um pouco, né? Sim. Porque a pessoa, ela vai ficando com tanta dor que ela vai curvando mais, né? Então, a gente consegue... Quando, né? Cortou um pouquinho. Então, ela começa a procurar, a gente chama de postura ontálgica, né? Ela começa assim, a procurar uma postura que não doa tanto. Aí você vai encontrar mais alteração postural. Isso. Aí a pessoa chega um pouco mais torta mesmo, né? Dentro do consultório. E assim, conforme a gente vai fazendo a liberação muscular, os ajustes que dá para serem feitos, né? A gente consegue até... ela sente que melhora a postura, melhora um pouco a giba, porque a gente tirou ela da pior postura. Ela voltou para a da escoliose dela, né? Mas, assim, a pessoa tem muito conforto depois disso. Eu até falo para os meus pacientes que, assim, a escoliose vai estar ali para sempre. Então, o que é o ideal? Manutenção. Tenta fazer pelo menos uma vez por mês para você não ir piorando, né? Você tem que manter. Então, a quiropraxia uma vez por mês, assim, mais ou menos, vai te ajudar a manter sem dor, sem piorar essa escoliose e atividade física, para fortalecer isso daí. Com certeza, né? Também é importante, agora vamos falar sobre a hérnia de disco, né? Eu acho que nós dois somos campeões em tirar pessoas de mesa de cirurgia, né? Quiropraxia para hérnia de disco é excelente. Sim, porque a gente consegue abrir o espaço intervertebral para que essa hérnia possa retroceder, né? Toda a hérnia de disco vai causar assim, dores musculares, porque
a parte neurológica, a parte de nervo, é uma parte nobre do nosso corpo, né? Então, a musculatura, o corpo, ele vai proteger, né, essa parte, causando aquele muscular, né? Endurece tudo ali para poder proteger. Então, a gente consegue relaxar essa musculatura de novo, a gente consegue abrir o espaço intervertebral de novo, e assim relaxar, porque essa hernia consiga parar de pinçar ali a parte muscular, a parte neurológica, e a dor ceder, né? É como se fosse um circuitozinho, né? A hernia toca na parte neurológica, a parte neurológica contratura a parte muscular, e, obviamente, causa. Então, a gente consegue trabalhar muito bem qualquer tipo de cervical, torácica ou lombar, né? É. E na parte, né, de radiação, a parte do ciática, né? Nós temos a mobilização neural, que a gente usa muito dentro da quiropraxia. Uma técnica que a gente, como fisioterapeuta, consegue colocar dentro do tratamento, que é excelente para tratamento de ciatalgia, lombociatalgia, ou qualquer tipo de... Pro braço, né? É. Radiação pro braço. Agora, uma coisa muito importante que acontece muito, assim, não falando mal dos nossos colegas, mas em termos de parestesia, em termos de dormência, não se alonga. É, gente. Pego muito paciente alongando e piorando. E agravando, né? Porque, Lavando. gente, o que vocês têm que imaginar, né? O nervo, ele sai lá da sua coluna e ele é o fio condutor que faz a sua perna funcionar, tá? Tanto sensibilidade, força. Se esse fio está sofrendo uma interferência, que é o que a hérnia causa, você perde força, começa a ficar dormente, e a dor mesmo, que muitas vezes em queimação, né? Quando você começa a fazer alongamento, você está esticando esse nervo que já está inflamado, que já está preso em algum lugar. Ó, um exemplo muito bom que eu vi outro dia é isso aqui, ó. O nervo está passando aqui dentro. Quando você está alongando, você está espremendo ele. Então, você não pode alongar quando você estiver com irradiação, tá? Você precisa fazer mobilização neural, né? Eu ensino, às vezes, alguns pacientes a fazerem em casa movimentos para irem tirando esse pensamento do nervo e deixar ele livre, porque ele tem que estar escorregando ali no meio dos seus músculos. Quando a gente está com o pensamento, ele está preso em algum lugar que ele não consegue. Então, ele está diminuído, você tenta alongar, você estira ele e ele está mais e mais inflamando. No momento do alongamento, a pessoa vai sentir alívio, né, Alex? Sim. Mas passa um pouco, até piora. Então, assim, se você está fazendo algum tipo de fisioterapia que estão alongando você, que está com irradiação, seja no braço, seja na perna, você pode estar piorando sem perceber, tá? Certo, Alex? Certo. A quiropraxia pode ajudar com dores de cabeça ou enxaqueca? Você começou a falar sobre isso, né? Com certeza. A cefaleia tensional, ela pode estar vindo de uma vértebra, né, cervical, que está subluxada, né? Está hipomóvel, se restrita no movimento, que vai causar o que? Que a região, toda aquela região de trapézio, escalenos, toda aquela parte do ombro, do pescoço, fica tensionada, né? E o estresse também causa tensão, né? E acaba acontecendo o quê? Aqueles nódulos musculares, né? Que é o nosso músculo elástico. Ele contrai e relaxa para poder fazer o movimento. Nesse de contrair e relaxar é que dá o nódulo. E se você não desabilita aquele nódulo, não adianta. Então, tem o ajuste para a vértebra e vai ter o tratamento para a parte muscular, que é o quê? Que é a liberação facial. Que até lá no Instituto também nós temos onda de choque, que também é muito eficaz para tirar e desabilitar, né? Eu uso dry needle, que é agulhamento a seco e alguns as técnicas... casos até o ozônio. Ozônio. Né? E a gente resultado. Tem. Algumas pessoas também, se você aqui que tá vendo, tem muita dor de cabeça, trabalha muito tempo com computador, celular, qual é a tendência? Eu falo, quando a gente começa a ficar focado numa coisa, a gente vai jogando a cabecinha para frente, os ombros, e vai fechando o ombro. Então você está estirando tanto essa região que o músculo ele tem que fazer muito mais força para sustentar isso tudo. Sim. Então, assim, ele chega num esgotamento tão grande que ele trava. Porque eu falo, o nosso corpo é tão inteligente, Alex, que se o músculo desligasse, a gente caía a cabeça. Sim. O que ele faz? Ele trava para te manter duro aqui para você enxergar, para você andar para frente, né? Ele não desliga e se você cai a cabeça. Então, assim, trabalho em home office, muito computador, muito celular, tô sentindo muita tensão, muita dor de cabeça. Vem.
Com certeza. Vem que a gente te ajuda. É a má postura, porque totalmente é normal, ninguém consegue ficar com aquela postura correta 24 horas mais trabalhando, você Não existe. E o estresse também, né? Que o do trabalho, a atenção vai contraindo cada vez Às mais. vezes problemas emocionais, Sim, né? Ainda tá muito ligado isso, gente. O corpo, ele responde ao nosso sim, emocional, sim. tá? Não é só o físico separado do emocional, não. A gente sempre tá tudo interligado, né? Ansiedade, pessoas muito ansiosas tendem a ter essa região bem mais tensa, né? Então, tudo isso. Então, assim, com a quiropraxia a gente ajuda muito nessa questão. Atletas podem se beneficiar da quiropraxia? Como ela melhora o desempenho? Com certeza. Sim, com certeza o nível de desempenho de um atleta que faz quiropraxia vai ser muito melhor do que aquele que não faz. Em termos de rendimento, em termos de recuperação, em termos de prevenção. Com certeza, porque vai estar ajustando todas assim o que vai irregular no corpo, porque o movimento, assim, o estresse, assim, o esporte em si vai causar um estresse e vai causar um desalinhamento de quadril. Você pode estar pisando muito torto, um desalinhamento de tornozelo e vai subir para o joelho, assim, até chegar na cervical. Uhum. Todas as técnicas que a gente utiliza, como liberação miofascial, que é muito importante para poder liberar essa face, relaxar a musculatura, aumentar o aporte sanguíneo pelo sangue que vem todas as propriedades de hipertrofia e de recuperação, a gente consegue melhorar bem o desempenho desse atleta, prevenindo lesões para que ele não pare de treinar e aumentando também a sua capacidade de evoluir, né? E conseguir um desempenho. Com certeza. Gente, ó, é tão incrível o nosso corpo, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tá achando que tem um esporão e é um tornozelo desalinhado. Sim. É um quadril desalinhado. Então, às vezes, assim, chega a pessoa lá, não, porque eu tenho esporão, tá doendo muito. Vamos fazer um raio-x para ver se tem mesmo? Porque o nosso corpo, ele compensa. Se uma coisa tá desalinhada lá em cima, outra vai sobrecarregar lá embaixo. Então, assim, é muito importante a gente se ajustar, né? Fazer esses ajustes. Ah, não tenho dor. Mesmo sem dor, você vai ver seu corpo ficando mais leve, você rendendo mais na academia. Por quê? A coluna, ela guarda a nossa medula, guarda todos os nossos nervos, né? Então, se ela, em algum lugar, tô até com o modelinho aqui, ela tá desajustada, rodadinha, né? Tudo que tá passando aqui dentro, que são os nervos, eles estão sofrendo aquelas espremidinhas aqui, ali. Quando a gente ajusta a coluna toda, as informações passam livremente. Então, assim, tudo melhora. Quem nunca fez quiropraxia, faça. Porque você vai ver a diferença. As pessoas que fazem falam, nossa, saiu 10 quilos do meu corpo agora, né? Porque, assim, melhora tudo. A pessoa fala, nossa, a pessoa às vezes nem foi para isso, né? Mas o que você sentiu nessa semana? Eu tô mais com uma postura melhor, eu tô conseguindo ficar melhor em pé, eu consegui aumentar meu peso na academia, né? É muito legal, gente. Assim, perca o medo. Se você tem medo, procure um profissional, né? Porque a gente pode estar falando com gente do Brasil todo, enfim. Procure um profissional que você veja referências, né? Vai lá no Google dele, vai, pergunta pessoas que já fizeram, que você confie e perde o medo e vai. Porque assim, você depois não vai querer mais deixar de fazer, é viciante. Com certeza. Ai, ai. Vamos lá. Grávidas podem fazer ajustes? Quais os cuidados? Claro que pode, não tem contraindicação. Nós que somos fisioterapeutas e somos pós-graduados em quiropraxia, temos todos os cuidados, um ajuste sem prejudicar, né? E grávida, por todo aquele dança do corpo, né, de pé, quadril, que a grávida tem, você causa lombares, causa muita dor de cabeça, causa muita coisa, né? E que a quiropraxia ela consegue aliviar muito assim esses sintomas, né? E consegue relaxar para que assim, o corpo consiga se adaptar de melhor forma, É né? muita Que seja mudança. muita mudança. Porque essa mudança não necessita tanto essa mudança, né? E pode ajustar tranquilamente, a bebê vai ficar intacta. E a quiropraxia ainda pode ajudar no encaixe do bebê, Encaixe, porque o quadril muito desalinhado pode dificultar esse encaixe, com né? certeza. Então, até quem quer tentar parto normal, tudo, é legal.
É interessante você fazer a quiropraxia durante a gestação para estar sempre tudo bem controladinho, porque o seu quadril vai abrindo, né, para receber o bebê ali. E nisso ele pode estar desalinhando bastante. Você já até ser desalinhado e nem sabe. E vai ajudar, né? Oi? Se a pessoa já é desalinhada com a gravidez, pode agravar a situação. Exato, né? Pode ter mais dores, né? Dor lombar, torácica, a pessoa respira, né? A grávida ela tende a respirar com mais dificuldade, porque o espaço vai, né, vai empurrando o diafragma. De repente, o ajuste torácico ali vai até aliviar isso um pouco. Então, gravidinhas. E também o pós, né? Que a mamãe ali, quando tá amamentando, começa a ficar com umas posturas, né? Do jeito que dá. A gente acaba recebendo muito esse público também, porque depois de... Tô dando a escápula, sentindo muita dor na cervical, porque eu tô muito curvado, fico muitas horas com criança no colo. Às vezes a amamenta deitada, toda torta. Com certeza. Ajustes quiropráticos são seguros? Posso ficar viciado em quiropraxia? Viciado não, né? Mas com certeza ter uma consulta regular, né? Porque quando a pessoa ela sente os benefícios da quiropraxia, começa a não gastar mais dinheiro com remédio, né? E sente os benefícios, ela não vai querer mais largar. Lógico, na fase aguda a gente tem um tratamento, depois a gente tem uma fase de prevenção, que não é só melhorei e não voltar mais, né? Eu sempre falo para os pacientes, olha, o corpo tem memória, tem a boa memória. Qual é a boa memória? Pratiquei esporte a vida inteira. Quando eu retorno, o corpo tem aquela memória boa de dar logo um resultado melhor. E qual é a memória ruim? Da sua má postura, o corpo já acostumado com a sua dor, o corpo já acostumado com o seu dia a dia totalmente desalinhado. Então, eu vou lá e alinho o corpo. O que o cérebro entende? Opa, por que eu estou fora do meu padrão? Vou voltar para onde eu estava. Então, para isso que a gente tem que ler. Tem que fazer mais sessões. O corpo entende que, como eu estou deixando, tem que ficar. Então, isso demora um pouco. Então, o que vai lá, faz uma sessão, melhora a dor, não volta mais. O que acontece? Daqui a pouco, retorna. Começa do zero. Começa do zero. Eu falo isso, gente. O corpo ele tem a memória do que está hoje desalinhado como normal. Sim. O teu corpo ele já reconhece, porque a dor crônica, ela é a partir de 3 meses de você daquele jeito, entendeu? Tô com essa dor aqui, já tem 6 meses, esquece, é crônico, então você tem que tratar. Então, o teu corpo ele já acha que aquilo ali é o normal, entendeu? Sim. Então, a gente vai gravar uma memória nova. Quando a gente pede para vocês fazerem mais sessões, não é só para ganhar dinheiro não, gente. Sim. Tem um porquê, porque a gente quer gravar informação nova lá no teu cérebro. Sim. Entendeu? Para o teu músculo, para o teu nervo, para tudo receber essa informação correta a partir desse momento. Assim, 2 exemplos de hora de já ficar tudo torto, né? Vamos falar assim no português mais claro. Primeiro, você vai tirar uma foto 3x4, você vai lá, fica retinho, vai a pessoa e te alinha. Você fala, agora eu tô torto. Não, agora você tá reto. E quando você deita na maca e fica reto, ele deita todo torto. Aí você vai lá e ajeita ele, não, agora eu tô torto, não, agora você tá reto. É verdade. Não é? Então, é sobre isso, gente. E o viciado, eu acho que é tipo assim, você vai gostar muito. O vício pode ser nesse sentido, de você ficar viciado e querer sempre fazer, porque o benefício é tão grande que você vai se sentir tão bem que você vai querer fazer sempre. Isso é verdade, né? As pessoas falam muito isso, né? Ai, tô viciado em quiropraxia, quero vir todo dia, toda semana. Sim, nada como qualidade de vida, né? Que é isso, você para de tomar remédio, você consegue fazer coisas que antes você não fazia, coisas que você parou de fazer porque a dor limitou. Sim. Então, acho que vicia desse jeito, né? Pro bem. É normal sentir dor depois de uma sessão? Quando devo me preocupar? Assim, a gente sempre fala que 48 horas após a sessão de quiropraxia é normal sentir uma certa dor, porque nós mexemos muito no seu corpo. Dependendo da técnica de liberação miofascial, vai ficar um pouquinho dolorido. O agulhamento a seco, que é o dry vai ficar um pouquinho dolorido. O ajuste, colocando de volta para o lugar. Porque a gente acabou de falar, o corpo entende que como você está certo. Então, se eu mexo, vai ficar um pouquinho dolorido, porque eu estou formatando o seu corpo de novo, né? Como se estivesse resetando as informações
Fisiológicas, né? Fisiológicas, isso. É. Eu costumo falar para os meus pacientes que é uma dor tipo academia. Isso. É um dolorido. Você foi na academia e você fica 2 dias indolorido. Porque, Sim. assim, a gente mexe bastante, a gente não só instala, né? Eu e o Alex, a gente tem um atendimento bem parecido. Então, a gente... E eu não sei você, Alex, mas eu fico tentando fazer a dor sumir na primeira sessão. Eu acho que isso é um erro nosso até, né? De um erro bom. Que a gente quer que o paciente na primeira sessão já saia, assim, muito bem. Só que, às vezes, tem coisas que não vão melhorar de uma vez. Com E aí a certeza. gente mexe, a gente cata ali o problema até a gente tentar resolver o máximo possível na sessão. Então, vai ficar um dolorido de academia, dolorido muscular, sabe? Mas eu costumo dizer que depois desses 48 horas fica dolorido, o corpo dá uma boa formatada e a pessoa fala, nossa, como eu melhorei. É isso. Eu escuto muito. Normalmente a maioria dos relatos são esses mesmo. E nossa, passou aquelas 48 horas, parecia que não tinha nada. Sim. Quem tem osteoporose pode fazer? Pode receber os ajustes? Não. É uma contraindicação, a gente chama de bandeira vermelha, né? É. O osso está tão poroso, ele está tão enfraquecido que ele pode fraturar com um ajuste quiroprático. O ideal é tratar a osteoporose para evoluir para uma osteopenia. Cair na fase de osteopenia, você já pode fazer o ajuste. Quando chega paciente no consultório para mim que tem osteoporose, eu não deixo de atender, né? Mas eu deixo isso muito claro. Porque às vezes a pessoa está com tanta dor também, que eu falo, olha, eu não vou poder instalar, né? Porque é agressivo o estalo para a vértebra com osteoporose. Só que eu posso fazer a liberação, posso fazer várias coisas que vão amenizar muito a dor. Então, assim, dependendo, eu uso um pouquinho o TIC. O TIC é um outro instrumento que a gente tem, que é mais leve o ajuste, dependendo ali, eu boto bem levinho, tipo, eu boto o que a gente botaria um peso de cervical, eu boto lá na lombar, entendeu? Porque o TIC a gente tem uma graduação. Mas eu não deixo de atender porque tem osteoporose, gente. É isso aí, ó. É um aparelhinho. Ele ajuda a gente em ajustes, né? Em que o ajuste mesmo, que são aqueles estalos que vocês costumam ver, né? Eles não podem ser feitos. A gente usa isso daí. Mas é isso. Então a gente assim consegue atender, você consegue ter uma qualidade muito boa depois, só que o ajuste não pode ser feito, tá? De osteopenia em diante a gente faz. Mas osteoporose não pode, tá? Então, atendimento normal só vai ser manipulado com o TIC, se tiver condições, né? Mas, assim, uma boa mobilização neural, se tiver uma parestesia, uma boa liberação facial. Consegue fazer muita coisa. Muita coisa para aliviar a dor, só não pode dar o ajuste. Eu falo que o ajuste é a cereja do bolo, né? Tipo, a gente faz um montão de coisa e vai lá e... né? É o ajuste. Então, assim, uma sessão sem o ajuste também é incrível, gente. Melhora muita coisa. Porque às vezes ouvimos um estalo durante o ajuste. O que é isso? É crepitação articular, né? Nada mais é de gás da articulação, né? É bom a gente falar sobre o estalo, que as pessoas me procuram assim, eu quero ser instalado todo. Eu quero instalar. O estalo é mero coadjuvante, né? Ele pode ser uma consequência do ajuste. Mas eu sempre falo para os pacientes, eu posso te instalar e não te ajustar, eu posso te ajustar sem instalar. E depende muito da composição corporal da pessoa. Tem pessoas que não instalam de forma alguma, né? Mas isso quer dizer que você não ajustou. O importante, a gente tem sempre aquelas técnicas que vai olhando vértebra por vértebra, está preso hipomóvel, dá o ajuste, mexeu nela, ela voltou ao normal, está feito o trabalho. Independente de estalo ou não. O estalo é mero coadjuvante. Porque o estalo é satisfatório, né? Até a gente gosta de ouvir, gente, vocês falando, tá? Só que foi o que o Alex falou. Eu adoro quando vem aquele altão, assim. Eu até brinco com os pacientes. Mas não quer dizer que não fez o barulho, você não tá ajustado, tá? A gente vê ali o movimento e o alinhamento da vértebra, tá? Então, não instalou, mas não passou a dor? Porque tá ajustado, entendeu? Tem muito esse mito mesmo. Com certeza. Quiropraxia não é estalo. Deixasse bem. Ainda mais com a gente, que faz tanta coisa, né? Não, gente.
Quantas sessões são necessárias para resolver um problema? A gente recebe muito. Ah, mas eu vou ter que fazer quantas sessões? E pelo Instagram, pelo WhatsApp. Como é que as pessoas acham que a gente tem bola de cristal, né? Vai depender assim, do que você tem, né, a boa avaliação e da sua própria resposta, né? Tem pessoas que têm uma resposta muito rápida, tem pessoas que têm uma resposta um pouco mais lenta. Então, a gente não tem como predizer quantas sessões, né? Vai depender muito do seu quadro que você está trazendo para se tá A gente, assim, com a experiência, a gente vai tendo mais ou menos na nossa mente, né? Quantas sessões aquela pessoa mais ou menos vai precisar, né? A gente vai tendo essa noção. Só que, gente, corpo humano não é matemática. A gente não tem como ter certeza absoluta, até porque você fica 1 hora com a gente e outras 23 e a toda semana fazendo a sua vida, o seu corre, né? Então, assim, tudo que você faz impacta no seu corpo. Então, cada pessoa tem uma resposta de melhora. Então, assim, não tem receita de bolo de quantas sessões, entendeu? Porque cada corpo responde de um jeito. Eu posso fazer um ajuste no Alex e o Alex em mim, o mesmo ajuste. Ele ficar bem e eu ainda continuar com dor, entendeu? Porque o meu corpo responde de um jeito. O Alex faz mais atividade física do que eu. Então, assim, muda de pessoa para pessoa e de todos os seus hábitos do dia a dia. Tá? Não tem receita de bolo de quantidade. Tanto que às vezes pode, de repente, um casal lá e eu falar para um, não, só volta mais semana que vem. E o outro eu falo, ó, mais 5 vezes. Depende, cada pessoa é uma pessoa. Sim. Preciso fazer quiropraxia para sempre? Ou só quando sinto dor? Assim, quando sente dor, claro, né? Mas aquilo que a gente falou assim, da prevenção, né? Uma consulta preventiva não precisa ser uma consulta toda semanal, né? Você pode, tô com dor, tratei, fiz semanais, conseguimos resolver o problema. Então, você vai continuar tendo o seu dia a dia, você vai continuar trabalhando sentado no escritório, você vai continuar fazendo sua academia. Então, o corpo ele tensiona o quê? A desalinhar. Então, tem aqui a consulta preventiva que você vai, assim como você vai no cardiologista, para sempre, né? Você vai no seu neuro, você vai no seu médico, você tem que procurar o quiropraxista de tempos em tempos para poder ajustar o seu corpo e ver o que está acontecendo. Tá? Então, não é um para sempre, é uma prevenção para a sua própria saúde, para a sua qualidade de vida. Alex, quem não sente dor, o que você acha assim, um mínimo? Não sei. Uma vez. E a Alexa me respondeu aqui. Um mínimo, assim, 2 vezes ao ano? O que você acha? Eu iria mais. Né? É. 3 meses, né? Para quem não sente dor. 3 meses, para você ver como é que tá, soltar um pouco a sua musculatura, né? Que às vezes já tem um problema instalado ali, mas só não está causando dor, mas já está ali. E aí quando vem que vem, né? Dá um torcicolo, Sim, trava a lombar. com certeza. Né? É um membro inferior que já está contraturado ali, já está um risco tibial que causa muita dor lombar, a gente precisa dar uma soltadinha nele. Então, é a prevenção. A gente olhar. E eu acho que também varia do dia a dia da pessoa, né? Faço crossfit, não sinto nada. Eu iria uma vez por mês. Sim. Né? Porque acho que vai depender também do dia a dia da pessoa, porque o tanto que ela usa o corpo dela, vamos dizer assim, né? Quem faz o crossfit vai ter muita contratura, vai ter um monte de nódulo ali sempre que vier, com certeza. É interessante fazer com um pouquinho mais de frequência. Né? Eu tive um caso de um paciente meu que roturou o tendão do bíceps. Ele nunca fez quiropraxia porque não sentia dor, mas estava pegando força, cada vez mais aumentando carga. Se tivesse feito a pressão, tivesse liberado essa musculatura, liberado o seu alongamento, tivesse feito os ajustes, com certeza ia prevenir essa lesão. Mas como ele não sentiu dor e foi só aumentando a carga, rompeu o tendão do bíceps. Tá interessante. Essa semana eu recebi um paciente com o bíceps esquerdo rompido, não tem dor nenhuma, e ele chegou falando para mim, eu tenho até mais força nesse braço, muito estranho, não sei o quê. O médico falou que eu não ia ter força. Aí ele tava com dor no cotovelo direito. Aí eu comecei a mexer, ele, nossa, dói demais. Eu falei, olha só, vamos começar a fazer exercício unilateral, né? Você vai malhar só o esquerdo e só o direito. Não faça mais bilateral. Porque ele estava compensando muito com o braço direito. Sim.
porque ele achava que o outro estava muito mais forte. Então ele falei, não, em alguma parte desse movimento o bíceps não está entrando, porque ele não existe mais, não tem. Tá aquele bíceps bem de Popeye mesmo, lá embaixo, né? E é uma condição involuntária de defesa, né? E assim, tá fazendo lá o bilateral, o direito tá entrando e ele tá achando que tá fazendo com os dois, né? Com certeza. Então ele não quer operar, não sente nada, não incomoda ele. Eu falei, não tem problema. Só que a partir de hoje você vai fazer o exercício unilateral, um braço de cada vez, para poder usar a força que cada braço tem. Com certeza. Não sobrecarregar. Preciso fazer. Ah, não, esse aqui eu acabei de ler. Quiropraxia pode ser combinada com acupuntura, fisioterapia ou RPG? Claro que pode. Entendeu? Cada uma vai trabalhar com uma função diferente, mas todas juntas fazem um resultado bem melhor. Um exemplo. Digamos que eu tenho uma artrose que está muito inflamada, né? A fisioterapia com as técnicas termoelétrico, tipo bom uso do um bom emprego do ultrassom, bom emprego do laser, vai desinflamar e regenerar o tecido muito mais rápido, assim, associado à quiropraxia, né? Acupuntura. Se o seu problema é emocional, se o seu problema está com um emocional muito grande, uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande, que vai fazer que aquele trapézio fique duro como uma pedra. Assim, vai adiantar eu tratar? Vai, mas eu tenho que tratar a ansiedade e o seu estresse. Então, a acupuntura vai te relaxar, vai trabalhar o seu emocional. Então, uma coisa associada à outra, nós temos um 100% de eficácia. O Alex também, gente, é acupunturista lá do Instituto, Sim. tá? Então, ele mais que ninguém sabe responder isso. E é uma coisa muito interessante também, porque, por exemplo, eu tô com um paciente lá que ele tá com dor no joelho. O que eu falei para ele? A gente vai ganhar espaço nesse teu joelho. Tô fazendo liberação. Às vezes o joelho pode ser da coxa também, né? A coxa cheia de nódulo, começa a doer muito o joelho. Eu tô tratando o joelho dele, mas eu falei, você tem que sair daqui quando a gente acabar e cair direto para fisioterapia. Sim. Porque ele tem dor há anos. Ele parou de jogar bola, ele parou de fazer tudo que ele gosta, de lutar. Então, assim, se você não for para lá porque ele sente muita instabilidade, se você não for para fisioterapia depois, não vai adiantar nada, vai voltar tudo que a gente está fazendo aqui, vai piorar. Porque você tem que ganhar a estabilidade, a força para aí sim você voltar para suas atividades. Então, assim, a gente combina muito, né? Vamos dizer assim, de sair da quiro para fisioterapia, para um pilates, Um RPG. para o RPG, porque assim, a quiropraxia você se sente sim mais reto, né? Vamos dizer assim, melhor postura, só que o RPG vai te ensinar a manter essa postura, né? Então, assim, a gente combina muito alguns tratamentos, sim, se não ao mesmo tempo, logo após, né? Sair da gente e já cair no outro. Não só a fisioterapia e o RPG, o pilates também é muito importante, né? Gente, Pilates eu falo que é a combinação perfeita, o Pilates e a academia. Porque o Pilates, ele fortalece você de dentro para fora, né? Ele pega musculaturas estabilizadoras, musculaturas mais internas, que muitas vezes na academia você não faz exercício para elas, né? Você faz tudo muito... na academia, é muito selecionado o músculo que você vai trabalhar. No Pilates, você trabalha concentração, mobilidade, você trabalha respiração, controle corporal mesmo. Você consegue começar a perceber coisas no seu corpo que você antes não percebia. E Pilates não é fácil, tá? Esse mito de Pilates é moleza, gente? Não é. Alunos do Pilates, Carla Veiga lá, o Alex também tem uma clínica no Meyer, também tem Pilates. Então, assim, o pessoal sabe que Pilates não é só alongamento, não. Então, assim, é muito legal esse trabalho em conjunto. Hoje lá no Instituto também, por exemplo, sabe o que acontece muito também? Você está falando dessas coisas, né, relacionadas. A pessoa às vezes tem DTM, que é uma disfunção nessa articulação aqui, e ela começa a ficar toda travada. Então, assim, a gente também trabalha em conjunto com a fisioterapia de cabeça e pescoço, né? Para DTMs, zumbido. Porque se a pessoa tá com disfunção, tanto em musculaturas, tanto na coluna, mas também tá com a DTM ruim, gente, é um conjunto. O nosso corpo, ele não trabalha nada solto. Só a cabeça, só os, né? Então, a gente também... Eu também agora... Hoje tem a Vanessa lá no Instituto, a gente encaminha para fisioterapia
de cabeça, né? De cabeça e pescoço, que é muito importante também, que às vezes a pessoa acha que é só usar plaquinha. Não é. E também vale reforçar, o reforço muscular ele é imprescindível para que o ajuste quiroprático se mantenha. Porque senão a pessoa que faz o pilates, faz uma academia, ele mantém muito mais o ajuste quiroprático do que aquela que está sedentária. Porque uma musculatura que mantém a postura no seu devido lugar, como a gente deixa. O que faz o nosso ombro permanecer para trás? Músculo, gente. Nada de cintazinha para usar, não, hein? Pelo amor de Deus. O pessoal ainda pergunta muito desse negocinho, né? Que prende os ombros para trás. Gente, quando você usar isso por muito tempo, você ainda vai ficar pior depois, tá? Porque teu músculo ele relaxou tanto que ele não funciona mais, ele não fortalece, ele não tem força mais para te segurar. Então, assim, se tá ruim, deixa desse jeito e é fortalecer lá que você tem que fortalecer. A parte das costas, né? Alongar peitoral. Às vezes a pessoa tá com isso aqui tão encurtado que o ombro não vai, né? Então, assim, é um conjunto. Então, por isso que a avaliação é tão importante, gente. Pra gente ver aonde tem que mexer. Aonde que esse quebra-cabeça tem que ir sendo montado, entendeu? Sim. Por que alguns médicos não recomendam quiropraxia? A polêmica. Polêmica. Eu vou ser curto e grosso, porque eles não conhecem a quiropraxia. Eles não têm conhecimento de quiropraxia e muitas vezes nem de fisioterapia, tá? Eles fizeram medicina. Sim. Né? Quem entende de fisioterapia somos nós. Eu acho que é assim, todo profissional hoje, eu acho que o Alex é muito, muito parecido comigo nisso. A gente quer fuçar em todas as áreas, já aprender um pouquinho de cada coisa, até para poder indicar, né? Eu fiz curso de DTM, eu não atendo hoje mais, mas eu sei o que a pessoa vai fazer para indicar. Então, assim, o médico, eu acho que muitas vezes eles não têm a curiosidade de ir lá pesquisar um pouquinho mais a fundo, até para indicar o paciente, né, para uma determinada coisa. Então, eles vão lá em fisioterapia. É prático, Sim. é fácil, às vezes já tem ali na clínica dele, ainda tem essa, porque às vezes é da clínica dele, ele ainda sabe. Então, assim, eu acho que é falta de conhecimento, né? Uma vez eu estava conversando com um neurologista que trabalhava comigo, e eu perguntei, vem cá, o que você indica quando a pessoa chega com hérnia de disco no seu consultório? Ele falou, yoga. Aí eu fui explicar o que era quiropraxia, o que era o RPG, sabe, para ele, o Pilates, para ele conseguir ter essa base. Então, assim, eu acredito que eles já estudam tanta coisa que eles não vão ter mais muito paciência para estudar o que o outro faz e saber indicar mesmo. Então, assim, gente, talvez por falta de conhecimento. Hoje, eu tenho pacientes médicos, tá? E que indicam, e tem médicos até de outras clínicas próximas que já chegam um paciente falando, o doutor fulano da clínica tal te indicou. Graças a Deus a gente tá furando um pouquinho essa bolha, mas talvez seja por desconhecimento. E se médico falar quiropraxia vai estourar a sua hérnia, igual eu já ouvi, é mentira, tá? Mentira. Vai no profissional qualificado que você só vai melhorar, você não vai piorar, não. Eu falei logo no princípio, né? Nós somos recordistas em tirar pessoas da mesa de cirurgia. E ainda tem essa. Para quem não sabe, só 5% dos casos de hérnia de disco são realmente cirúrgicos. Então, assim, pode ser que você esteja no 5%, mas a maioria não vai estar, gente. 95% das pessoas que têm hérnia de disco não são cirurgia. E assim, um bom profissional, ele vai saber o momento de falar assim, olha, não dá mais pra gente tentar, agora realmente é só cirúrgico. Porque eu acho que assim, qualquer tentativa antes da cirurgia é válida. Porque uma coisa que as pessoas acham é que a cirurgia vai eliminar a dor delas para sempre. E muitas vezes isso não acontece. Quando não surgem outras dores, né? Entendeu? Muito... São várias questões, né? Primeiro que vai da cirurgia, né? Se for uma cirurgia com placa, parafuso, tudo. Depois a gente não consegue fazer quase nada ali mais, né? A pessoa vai ficar com aquela dor e o tratamento é reduzidíssimo que a gente consegue ajudar. Vai da pessoa, do que a pessoa faz no dia a dia dela. Por exemplo, gente, uma dissectomia, né? O que é? A gente tem a hérnia de disco. A dissectomia, ela corta esse pedacinho do disco que tá aqui para fora e deixa.
Só que o que estava causando isso aqui de acontecer? Deixou de existir? Não. Então a pessoa pode criar uma nova hérnia de disco no mesmo lugar. Vocês sabiam disso? Então, assim, antes de partir para a cirurgia, a gente entende que o desespero da dor é muito grande, né, Alex? A gente vê as pessoas chegando com muita dor. Só que, assim, a cirurgia pode não ser a solução. É caríssima, se você não tem um plano de saúde, um médico bom, é caríssima. Existem casos de eu pegar paciente que operou 2 vezes em menos de 3 meses, porque o médico errou. E existem casos que a pessoa faz a cirurgia e não melhora. Dependendo, a gente não consegue ajudar muito. Sim. Então, assim, antes da cirurgia, tenta de tudo. Mas de tudo mesmo, assim, de você falar assim, não, eu fui no especialista em coluna. Porque às vezes a pessoa acha que tá tentando de tudo naquela fisioterapia que só tá fazendo choquinho luzinha. E não é. Isso não vai tratar a sua coluna, tá, gente? Eu faço esses vídeos, o pessoal acha meio polêmico, tem gente que chega lá falando altas coisas nos meus vídeos disso, mas não tô nem aí, porque é verdade. Tá? Choquinho, luzinha é complemento. É raro usar até. Com certeza. Né? Tá. Então, assim... Nessas clínicas de traumatologia, além de não ter os parâmetros corretos, o tempo é muito reduzido. O tempo que iria começar a dar o resultado, o efeito, já está saindo. É verdade. 10 Quando funciona o aparelho, né, Alex? Quando funciona o aparelho, ainda tem isso. Porque tem clínica aí, gente, que bota vocês no negócio que tá ruim. Eu já fui que não funciona. Em clínica de traumatologia e passava um sufoco com os aparelhos que não estavam funcionando e ali tendo que deixar ali funcionando. Né? Donos médicos, né? Normalmente o dono dessas clínicas são médicos. Isso. E uma outra forma deles ganharem dinheiro é a fisioterapia. Quando atende 10, 20 pacientes em conjunto. Sim. É por isso, gente. E às vezes o aparelho tem lá 20 TENS. Aí bota. Ultrassom é fácil não funcionar e vocês não saberem. Sim, com certeza. Porque o ultrassom você não sente muita coisa, o choquinho você sente que tá dando choquinho. Agora, o ultrassom você não sente que não tá funcionando. Então, ele não tá funcionando e estão usando em você, tá? Isso, muito comum. Isso sem contar que 2 minutos e 3 minutos de ultrassom não faz nada, né? Que é o que... Tem tempo, gente. Tem tempo e tem parâmetro. Isso. Então, às vezes, ali, pela correria da quantidade de gente, as clínicas não botam o tempo certo. Não é que são coisas ruins, gente. O choquinho, a luzinha, eles não são ruins. Eles ajudam a gente a desinflamar, a diminuir a dor. Só que não pode ser sozinho, entendeu? Não pode ser só isso, um tratamento de fisioterapia. Por isso que muita gente, às vezes, tem um rancinho de fisioterapia, porque fisioterapia não funciona. Eu pego muito paciente, chega para mim, fiz fisioterapia, não acredito que não adiantou de nada. Eu faço logo a pergunta clássica. Foi em clínica, não foi? Foi. Então, tá bom, já está respondido. 60 sessões não adianta. 3 anos. 3 anos. Eu brinco com os pacientes, olha, para ter choquinho, luzinha, você compra no Mercado Livre. Faz em casa. Gelo, faz em casa. Aqui você vai fazer o que precisa de outra pessoa fazendo por você. Sim. O que você não faz sozinho é aqui que a gente vai fazer. O que você pode fazer sozinho... eu tenho 3 em casa. Posso fazer? Pode. À vontade. Mas você tem que fazer o que a gente vai fazer aqui que você não consegue fazer sozinho. E até o TENS com o parâmetro certo, né? Mas assim, é o que eu tô falando. Para a pessoa ir pro meu consultório para ficar 30 minutos no TENS, a pessoa nunca vai passar por isso comigo, não. Não. Né? Com certeza. Até assim, tem alguns vídeos no Instagram do Instituto que a pessoa pode ver que o cliente, o paciente, ele tá usando o TENS, mas tá fazendo um exercício junto, tá fazendo alguma outra coisa em conjunto com aquele TENS. Não tá ali parado, vendo a vida passar. Não, e além dos aparelhos, ainda tem a cinesioterapia, que é o exercício, e a terapia manual, que são as técnicas manuais para poder ajudar na melhora na reabilitação. Não é só faz ultrassom, faz o TENS, beijo, tchau, até a próxima. Não é assim que funciona. Pois é. Existem casos em que a quiropraxia não é indicada? Quais? Artrodese, né, que é a prótese, câncer, né, as madeiras vermelhas, osteoporose também. A gente consegue atender, mas tem que fazer o ajuste. Acho que seriam os principais, seriam esses 3, né? Artrodese. Os ajustes, tá, gente? A gente está falando dos ajustes. Porque em todos esses casos é aquilo, a gente vai fazer uma avaliação
e uma consulta voltada para aquela pessoa para reduzir a dor dela, mas sem ajustar, né? A pessoa tá lá, artrodese, que o Alex falou, são pinos e parafusos e placas que travam a coluna da pessoa e não mexe mais. Então a gente não pode ajustar nada porque a gente vai quebrar aquilo ali, né? Então, mas a gente consegue fazer liberação, agulhamento, né? Ensinar alguns exercícios. Oi? Todas as técnicas de pré ajustam. Todo o resto que a gente falou que faz para aquela grávida, para aquela senhorinha com osteoporose, a gente pode fazer e vai aliviar muito a dor. Mas o ajuste, a gente sempre vai deixar isso claro na consulta com a pessoa. Olha, eu não posso fazer isso porque você tem aquilo. Então, mas já vai ajudar muito. Sim. Acabaram essas perguntas, Alex. Eu não tô vendo se tem gente perguntando aqui, não tá aparecendo para mim, acho que o Instagram tá muito bugado hoje, tá? Mas se tiverem perguntas, gente, a gente faz uma live depois, responde de novo, né? Todas as perguntas podem mandar na DM pra gente, que a gente também responde depois. Espero que tenha esclarecido muita gente, né? Que tem medo de quiropraxia, que não conhece nosso trabalho. Com certeza. Pelo menos eu acho que vocês nunca tivemos problemas de lesionar ninguém, né? Porque os parâmetros de segurança que tem são assim, muito precisos, né? Faz os parâmetros certinhos para ter zero chance de lesão. Pelo menos eu nunca nem ninguém. Não. E eu lembro muito, tem um caso que aconteceu comigo, que chegou uma paciente, ela saiu meio chateada comigo da sessão. Por quê? Ela é aquela pessoa que já se instala sozinha, de virar o pescoço até quase fazer 180. E eu botei ela dentro do parâmetro e não instalava, né? Naquele parâmetro não fazia nada. E assim, pescoço totalmente frouxo mesmo. E eu expliquei pra ela o que ela estava fazendo de errado e que eu não podia passar aquele limite. Ela queria que eu forçasse até instalar. Não pode. E eu falei, eu não posso porque eu posso romper uma artéria sua. Entendeu? E aí, até nisso, gente, o profissional ele tem que ser capacitado para te falar que não dá. Porque você tá fazendo com o seu corpo, é problema seu. Agora eu não. Os ajustes são específicos, né? São exatos. Não é aquela coisa global, não é eu pegar meu pescoço e trocar e achar que tá fazendo quiropraxia, não. Às vezes chega paciente que viu alguma coisa no Instagram, faz isso comigo. Eu falei, eu não gosto disso, porque machuca. O pessoal tem muita mania de falar do ajuste da toalha, né? Sim. A gente, na pós, a gente fez isso e a gente sabe o quanto é agressivo, né? Eu falo, gente, isso é para as pessoas muito marombeiras. Isso, altura feliz. Muito forte, né? Muito grande, porque machuca, entendeu? Na pós, a gente faz um nos outros, né? Então a gente vê o quanto a gente sai dolorido, o quanto a gente sai machucado. Aquele ajuste com o joelho na torácica também. Né? Algumas pessoas que são pequenininhas saíram com muita dor, porque é agressivo. Então, assim, o que eu tô fazendo ali dentro é o que eu considero melhor para você, paciente. Entendeu? Eu não vou fazer porque é moda do Instagram, moda do TikTok. Foi aquilo que eu falei no princípio, né? Você pode se instalar e não fazer nada, eu posso te ajustar sem instalar. O importante é o ajuste, não é o instalo. Exatamente. Acho que foi, né, Alex? Foi. Obrigada por todo mundo que assistiu, por quem vai assistir isso depois também. Qualquer coisa para agendar com a gente, tem link no nosso Instagram, que vai direto para os WhatsApps, tá? Qualquer dúvida, estamos aqui. Sim. Foi um prazer e até a próxima, né? Até a próxima, Alex. Obrigada. Bom domingo, galera. Bom domingo, gente. Tchau, tchau. Tchau.